Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma vídeo resolução do professor Valdivia Resolve. E hoje a gente vai falar um pouquinho de velocidade média. Eu selecionei um exercício muito tradicional nos vestibulares que a gente tem por aí. Então a gente vai dar uma lida, coletar os dados, fórmula, resolução e resposta, tudo bem? Vamos começar então. Bom, pessoal, vamos começar. Esse é o exercício da FATEC que eu fiz questão de retirar as alternativas dele para a gente fazer de forma discursiva, tudo bem? Então vamos lá. Um carro faz uma viagem de São Paulo ao Rio. Os primeiros 250 km são percorridos com uma velocidade escalar média de 100 km por hora. Após uma parada de 30 minutos para um lanche, a viagem é retomada e os 150 km restantes são percorridos com uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Calcule a velocidade escalar média em km por hora. Então vamos lá, pessoal. Esse exercício ele tem dois trechos de viagem e para isso a gente tem que coletar os dados de cada um desses trechos, tudo bem? Então no primeiro trecho de viagem, que eu vou chamar de trecho 1, esse trecho lembrando que é de São Paulo até a parada, ele percorreu esse trecho que foi uma distância de 250 km numa velocidade média de 100 km por hora. Então a gente coletou os primeiros dados desse exercício. Ele alegou que após percorrer esse trecho, ele fez uma parada e essa parada durou um tempo aproximado de 30 minutos. Se a gente pensar que 30 minutos é metade de uma hora e coletar esses dados já convertido em hora, o tempo de parada foi de meia hora. No segundo trecho da viagem, que eu vou chamar de trecho 2, ele percorreu uma distância ΔS de 150 km numa velocidade média de 75 km por hora. Lembrando que esses dados foram coletados de forma escrita. Esses dados poderiam ser coletados de outra forma, por exemplo, colocando um desenho? Poderiam. Então no próximo slide a gente vai ver isso, tudo bem? Bom, como eu falei, existe outra forma de coletar os dados desse exercício. Eu fiz um desenho, uma reta que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e fiz algumas marcações. Uma marcação na cidade de São Paulo, uma marcação na parada e uma marcação na cidade do Rio de Janeiro. Com os dados que ele passou, a gente pode falar que o primeiro trecho da viagem, a distância percorrida, foi de 250 km. E essa viagem foi feita uma velocidade média, pelo menos no primeiro trecho, de 100 km por hora. Então a gente coleta esse dado e marca aqui no desenho. Tudo bem, pessoal? Ficou parado 30 minutos. Depois ele retomou essa viagem percorrendo os 150 km restantes com uma velocidade média de 75 km por hora. Se a gente pensar que o enunciado pediu para a gente a velocidade média da viagem toda, obrigatoriamente, para eu saber a velocidade média, eu necessito descobrir a distância total de viagem e o tempo total. Se a gente pensar nesse desenho nosso, fica muito fácil visualizar que a distância total é simplesmente somar as duas distâncias de cada trechinho aí, que dão 400 km. Mas eu não tenho os tempos de cada um desses trechos da viagem para descobrir o tempo total de viagem. Lembrando que o tempo total, além dos tempos de cada trecho que eu percorro, eu tenho que somar os 30 minutos. Então é isso que a gente vai fazer no próximo desenho. Vamos separar esse desenho em dois trechos. Eu vou chamar essa viagem de São Paulo até a parada de primeiro trecho. E o trecho entre a parada e a cidade do Rio de Janeiro de segundo trecho. E vou calcular o tempo de viagem para cada um desses trechos. Tudo bem, pessoal? E é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Vamos lá, pessoal. Pensando então no primeiro trecho da viagem, de São Paulo até a parada, a gente tem que pensar primeiramente na fórmula de velocidade média. Velocidade média é a relação entre a variação do espaço e a variação do tempo. Bom, se no primeiro trecho o carro viaja com uma velocidade de 100 km por hora e uma distância de 250 km, então eu consigo calcular o delta T dessa viagem. A única coisa que eu preciso fazer é multiplicar em cruz
essa relação. Isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 100 ΔT igual 250. O 100 ΔT está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter 250 dividido por 100. A hora que a gente fizer essa conta, ΔT vai dar cerca de 2,5 horas, porque é a unidade de tempo que a gente está usando. Tudo bem? Vamos passar agora para o segundo slide, calcular o tempo do segundo trecho. Bom, pensando então agora no segundo trecho da viagem, eu tenho agora da parada até o Rio de Janeiro. Lembrando novamente que a gente tem a fórmula que velocidade média é uma relação entre o espaço percorrido e o tempo de viagem. Nesse trecho, a gente tem que o carro desenvolveu uma velocidade média de 75 km por hora e percorreu uma distância de 150 km. Com isso, novamente a gente pode encontrar o ΔT fazendo a multiplicação em cruz desse valor. Então vai ficar 75 vezes a variação do tempo igual a 150. Isolando a nossa relação, a gente chega que ΔT vai ser 150 dividido por 75. Fazendo as contas, a gente chega que o tempo de viagem do segundo trecho é de apenas 2 horas. Tudo bem? Bom, agora eu tenho todos os dados necessários para fazer a relação da viagem inteira. E é isso que a gente vai fazer no próximo quadro. Bom, pessoal, para a viagem inteira, agora a gente tem que para descobrir a distância total percorrida e o tempo total de viagem. Lembrando que a gente não pode esquecer daquele tempo de parada. Então, primeiramente, eu vou descobrir a distância total, que eu vou chamar de ΔS total. E esse ΔS total vai ser a distância percorrida no primeiro trecho, mais a distância percorrida no segundo trecho. Assim, a distância total, o ΔS total, vai ser os 250 km do primeiro trecho, mais os 150 km do segundo, totalizando... Opa, não é ΔT, é ΔS total de 400 km. Beleza, pessoal? Com isso, a gente também consegue calcular o tempo total de viagem. Só que no tempo total, além de somar o tempo dos dois trechos, eu tenho que somar mais o tempo de parada. Para calcular então o ΔT total, eu vou ter as 2 horas e meia do primeiro trecho, mais a meia hora de parada, mais as 2 horas do segundo trecho. Com isso, eu vou ter no todo 5 horas de viagem. E com esses dois dados obtidos, eu consigo calcular a velocidade média da viagem. Bom, concluindo o exercício, a gente consegue calcular a velocidade média da viagem dividindo a distância total pelo tempo total de viagem. Isso vai dar, no final das contas, velocidade média igual 400 km dividido por 5 horas. A velocidade média, no final das contas, então, vai ser 80 km por hora. Pessoal, é isso. É um exercício trabalhoso, porém de conceito bem simples. A gente tem que só tomar cuidado com os detalhes. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo. Fica de olho no nosso portal aí. E sempre a gente vai trazer novidade. Um grande abraço a todos. Sucesso total.